E aí pessoal, aqui é o Igor de novo, estamos de volta para finalizar aquela partezinha de funções sobre as funções exponenciais e agora, depois de ter trabalhado já a noção e as propriedades de potenciação, a gente vai finalmente cair nas funções exponenciais. Tranquilo? Vamos nessa? E o que é então, Igor, essa tal função exponencial? Bom, começando como toda função, ela vai ser basicamente uma função em que a nossa variável está no expoente, que a gente pode defini-la grosseiramente como sendo y igual a ax mais b. Então, disso daqui, a gente consegue derivar duas coisas. Uma delas é que existe um tipo de função que a gente vai chamar de crescente. E um outro, que você talvez já esteja imaginando, vai se chamar decrescente. E quando que ocorre cada uma delas? Bom, numa função exponencial, eu vou dizer uma coisa que eu quero que vocês guardem com carinho. Se você é grande, você fica maior ainda. Se você é pequeno, você fica menor ainda. O que é que vai acontecer? Se o a for maior do que 1, a função é crescente. Se o a for menor do que 1, mas ele for positivo, ou seja, ele está entre 0 e 1, a gente vai ter uma função decrescente. Como assim, Igor? Vamos dar uma olhadinha direitinho no que está acontecendo, com um exemplo. Se a gente tem uma função, por exemplo, y é igual a 2 elevado a x. Então, nosso a é 2 e nosso b é 0, que não existe. Então, pegando aqui alguns valores para x e y, para a gente construir a nossa tabelinha. X sendo menos 1, 0, 1 e 2, por exemplo. A gente vai ter 2 elevado a menos 1. Pelo que a gente viu, lá das nossas propriedades, quando está elevado a um número negativo, a gente inverte. Então, a gente teria 1 sobre 2. 2 elevado a 0, todo número elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. Então, o que é que a gente consegue ver, pessoal? Ele está crescendo. Aquele cresceu meio, aquele cresceu 1, aquele cresceu 2. Ou seja, ele cresce cada vez mais rápido. Quanto maior o número, mais ele cresce. Por outro lado, vamos ver o que acontece se a gente tiver y é igual a 1 sobre 2 elevado a x. Percebam que essa função é meio elevado a x. E meio está justamente entre o 0 e o 1. Então vamos colocar o mesmo x para ver quanto que seria o y dela. Menos 1, 0, 1 e 2. Quando está negativo, a gente inverte. Então o que é que acontece? Isso daqui, quando a gente inverte, ele vai passar para cima. Então 2 a menos 1, beleza. Elevado a 0 dá 1. Elevado a 1 dá ele mesmo. E depois a gente vai ter elevado ao quadrado. Então seria 1 sobre 2 ao quadrado, que dá 1 sobre 4. Vocês percebem que aqui está acontecendo exatamente o contrário? Ela está ficando cada vez menor, por isso que a gente chama de decrescente. E tem uma outra curiosidade para a gente ver aqui, pessoal. Se eu continuar crescendo aqui, 3, 4, a gente teria 1 sobre 8, 1 sobre 16 e por aí vai. Se eu colocar um número muito grande, tem como isso aqui chegar em 0? Não. Porque não importa, você está multiplicando um número, qualquer número por qualquer outro número, e se nenhum dos dois é 0, não tem como esse produto dar 0. Pura e simplesmente. Então, daqui a gente já consegue ver uma coisa. A tendência de uma função exponencial é nunca dar 0. Ela vai ficar muito próxima, mas não necessariamente ela vai tocar. Vamos dar uma olhadinha no que é que acontece aqui. Vamos plotar um pouco mais esse gráfico para facilitar a nossa vida e entender como é o jeitão das funções. Beleza. Temos aqui então no Google, você talvez já esteja familiarizado, a gente pode criar gráficos escrevendo plot e colocando nossa função. Então tenho 2 elevado, que é o acento circunflexo, elevado a x. Vamos plotar para ver como é que ela fica. O que é que a gente consegue ver aqui, pessoal? Que essa função ela começa pequenininha e vai crescendo cada vez mais. E percebam que ela em algum momento ela explode, ela cresce muito rapidamente.
Quando a gente tinha 2 elevado ao quadrado, se vocês olharem para o resultado que a gente tem aqui, 2 ao quadrado vai dar 4. Eu que não consigo posicionar o mouse exatamente no 2. 2 à quarta já deu 16. 2 à sexta a gente já tem 64. 2 à oitava já nem aparece mais aqui no nosso gráfico. Então o que é que acontece? Ela explode. E percebam que ela tende a achatar aqui. Olha os valores do y. Eu vou até diminuir um pouquinho o zoom para vocês verem melhor. Percebam que ele vai diminuindo um bocadinho nessa região aqui. Ó. E o que a gente consegue enxergar é que ele vai diminuindo. Mas ele não dá zero de jeito nenhum. Que é exatamente o que a gente tinha visto. E como ficaria se a gente tivesse uma função um pouquinho diferente? Se a gente tivesse b. Então vamos colocar aqui junto com essa função 2 elevado a x mais 1. Parece que ela ficou bem parecida, né? Vamos dar um zoomzinho aqui. Pegar umas flutuações um pouquinho menores para a gente poder enxergar. Pronto. Daqui, pessoal, a gente consegue enxergar algumas coisinhas. A primeira é que essa função x mais 1 ela não tende a ficar igual a zero, igual a outra. Mas ela tende a ficar uma reta. E olha, essa reta tende a ficar o quê? 1. Então o que é que acontece? Toda função exponencial crescente ela vem de um valor que era igual a b. Então o que é que acontece? Nesse caso daqui, a gente vai ver que o y ele veio de b. Em algum momento ele pode ficar igual a b? No caso, ele poderia ficar igual a 1? Não. E quanto que era o b nessa outra função, essa azul, que era y igual a 2x? Era 0. Por isso que ele veio de 0. E se for uma função decrescente, pessoal? Então vamos mudar aqui um pouquinho. Em vez de 2, a gente coloca 1 sobre 2. Joinha, sugestões do Google, né? Super simpáticas. Vamos dar de novo aquele zoom. Mas uma coisa a gente já consegue ver. Ele veio de um valor muito grande e ele tende ao quê? Aos valores que a gente estava vendo. Ele tende a B. Em algum momento ele vai ficar igual a B? Também não. Por quê? Porque ele não pode. Porque senão a gente estaria zerando a elevado a x. Tranquilos? Então vamos ver como é que ficam alguns exemplos de exercícios para isso daqui, tá, pessoal? Certa substância radioativa, vamos diminuir aqui essa telinha por enquanto, desintegra-se de modo que, decorrido um tempo t em anos, a quantidade ainda não desintegrada da substância é S é igual a S0 vezes 2 elevado a menos 0,25t, em que S0 representa a quantidade de substância que havia no início. Qual que é a quantidade de tempo t para que metade dessa quantidade se desintegre? Bom, o que é que acontece então? A gente começa definindo a função S é igual a SO vezes 2 elevado a menos 0,25t. E a gente quer que S seja igual a metade de S0. Então, no lugar de S, a gente escreve metade de S0. Então, 1 sobre 2 S0 é igual a S0 vezes 2 elevado a menos 0,25t. A gente pode, então, cortar o S0 e a gente vai ficar com 1 meio é igual a 2 elevado a menos 0,25t. Aqui é igualzinho a resolver qualquer equação exponencial. Basta a gente fazer o quê? Igualar as bases. Então, esse pedacinho daqui, para a gente ficar com o 2, basta a gente passar ele para cima. E se a gente troca ele do lado na fração, ele fica negativo. Então, 2 elevado a menos 1 é igual a 2 elevado a menos 0,25t. O que é que a gente sabe então? 2 é igual a 2, né? Então, menos 1 é igual a menos 0,25t. Então, o tempo vai ser o quê? Menos 1 sobre menos 0,25, que dá 4. Ou seja, em 4 anos, metade vai ter caído fora. Tranquilo?
A produção de uma indústria vem diminuindo ano a ano. Um certo ano ela produziu 1000 unidades de seu principal produto. A partir daí, a produção anual passou a seguir a lei y é igual a 1000 vezes 0,9 elevado a x. Bom, ele falou que ela estava diminuindo, mas só por aqui a gente já sabe que ela estaria decrescendo também, né? Pessoal, em algum momento essa indústria vai produzir nada? Não, né? Porque não tem como 0,9 vezes elevado a x dá zero. E ela vai diminuir sempre a mesma quantidade? Não. No começo ela vai diminuir rapidamente, depois ela vai fazer o quê? Ela vai começar a diminuir mais lentamente. Vamos dar uma olhadinha daqui a pouco. O número de unidades produzidas no segundo ano desse período recessivo foi, bom, segundo ano, então nosso x vai ser igual a 2. Beleza. Então y seria o quê? 1000 vezes 0,9 elevado a 2. Então y seria o quê? 1000 vezes 0,9 ao quadrado dá 0,81. Mas se você tem dificuldade em fazer a divisão, em fazer as potenciações quando a gente tem casas decimais, você pode utilizar de um artifíciozinho. Isso aqui é a mesma coisa que 9 sobre 10 ao quadrado, né? Então, nosso y aqui seria o quê? 1000, que é 10 ao cubo, vezes 9 ao quadrado dá 81. Sobre 10 ao quadrado dá 100. Ou, que a gente pode colocar simplesmente 10 ao quadrado. Beleza. O que é que a gente pode fazer aqui? Esse 10, ele poderia até ser colocado aqui direto. A gente tem 10 ao cubo sobre 10 ao quadrado vezes 81. Bom, 10 ao cubo sobre 10 ao quadrado dá 10 a 3 menos 1, dá 10 a 1, ou 10. Isso tudo vezes 81. Então foram produzidas 810 unidades. E como que ficaria o gráfico disso, pessoal? Nós temos 1000 vezes 0,9 elevado a x. Ops. 0,9. Então o que a gente consegue ver é que passados muitos anos, essa curva está começando a suavizar. Perceba que, por exemplo, quando a gente estava no ano inicial, a gente estava produzindo 1000 unidades. 2 anos depois, estávamos produzindo 810. Então foi uma queda de umas 190. 4 anos depois, já 650. Já caiu só 160 unidades. Quando a gente sai aqui do ano 10, que a gente estava produzindo por volta de 350 unidades, para o ano 12, que a gente estava produzindo 280, está caindo nem 100. Então percebam que vai ficando cada vez menor, mas o que é que acontece? Essa função tende a o b. E quanto que era o b? Zero, porque ele não existe. Mas ela nunca vai alcançar o zero. Tranquilos? Então, pessoal, é isso. Revisando aqui rapidinho com vocês. Nas funções exponenciais, a nossa variável está no expoente. E o que é que acontece? Se o a é positivo e maior do que 1, a função cresce. Se ele é uma fração entre 0 e 1, ela decresce. E o que é que acontece? Quando ela é crescente, o y, quando ele está lá no lado esquerdo, ele vem de um valor igual a b. Por exemplo, se a gente tem y é igual a 3 elevado a x, lá para a esquerda é como se ele fosse zero, mas ele nunca chega a ser zero. Mas se a gente tem y igual a 3x mais 2, ele vai tender a ficar igual a 2. Tranquilos? Que basicamente é a mesma função que a gente vai ter subido ela 2 unidades. Já se a gente tiver o a entre 0 e 1, que a gente vai ter é que ele vai diminuir. Então vai ser a função exatamente contrária, ele vai tender ao quê? Ao valor de b. Então, como geralmente nas nossas situações b vai ser igual a zero, ele tende a zero. Mas, caso não seja, ele tende a ficar igual a b. Ele vai chegar a b? Não. Ele vai ficar muito, muito próximo, mas nunca vai conseguir ficar igual. Então, pessoal, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos aí.
Abraço e até a próxima!